de novembro deve ser agitado para o Supremo Tribunal Federal. Os ministros se preparam para analisar uma série de pautas, a maioria voltada para a segurança pública e para as redes sociais. Em 13 de novembro, o Supremo deve começar a julgar o processo que discute as incursões da polícia em comunidades do Rio de Janeiro. Os ministros vão analisar o mérito de pedidos que foram feitos pelo PSB e entidades de direitos humanos que alegaram que há violação de direitos previstos na Constituição durante as ações das forças de segurança. Quero muito te ouvir, Acácio Miranda. São dois aspectos, né? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, pauta animada. A gente já discutiu aqui em outras oportunidades e vale rememorar. A gente precisa repensar o papel institucional do Supremo, né? A gente compara um ministro do Supremo no Brasil, julga em média 10, 15 mil processos por ano, enquanto a Suprema Corte norte-americana inteira julga menos de 1.000 processos por ano. Porque aqui, além de corte constitucional, há a questão recursal. Isso dá poder ao Supremo, mas isso também acaba enchendo a pauta e esvaziando, em termos de qualidade, algumas discussões que lá estão. No que diz respeito a essa discussão em relação às operações no Rio de Janeiro, ninguém discute também que o Rio de Janeiro enfrenta um problema de segurança pública, o fortalecimento da criminalidade no Rio de Janeiro. Mas ninguém discute também que há certas peculiaridades na atuação, na necessária atuação das autoridades policiais no Rio de Janeiro. Por isso que eu vejo com certa resistência essa ação perante o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente precisa achar uma forma de resguardar os direitos dos cariocas, mas os direitos em termos de liberdade individual e também o direito de ter e de ver a criminalidade combatida. Diego Tavares, não entra na minha cabeça essa ação aí. A gente está falando da DPF das favelas. Aquela ação que visava impedir as forças de segurança de adentrar as favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de 2020. E aí acabou os efeitos das proibições da pandemia, já estamos em 2024 e o negócio continua valendo. Está proibido fazer operação nas favelas do Rio de Janeiro por essa ação. Como é que você analisa, Diego Tavares? Como se o crime organizado fizesse lockdown, né, Koba? Até parece. Enfim, como eu disse há alguns momentos aqui em outra pauta, existe um descolamento muito grande da cúpula do nosso judiciário, da cúpula dos poderes em geral, a respeito da realidade do que é o Brasil. A questão das revistas íntimas, de fato, Vamos falar, viu? Quem se põe a apreciar essa ação como ela está sendo apreciada, evidentemente nunca presenciou uma situação num presídio, de como as coisas lá ocorrem, de como é feito o transporte de drogas, de celulares para dentro dos presídios. Os mesmos celulares que são utilizados lá dentro para que os grandes chefes de facção criminosa ordenem mortes aqui do lado de fora. Deixem refém a população que não cometeu crime nenhum. Enfim, as pessoas da porta para dentro do presídio parecem ter mais liberdade do que o cidadão de bem que está da porta para fora. Então, é necessário que os nossos juízes, os nossos desembargadores, os nossos ministros dos tribunais superiores se conectem mais com a realidade do que é a segurança pública, do que é o dia a dia do crime organizado e a relação do crime organizado com a população brasileira, como isso está colocando todo e qualquer brasileiro como um refém em liberdade, mas um refém que não pode andar com seu celular em uma avenida movimentada sob pena de ser furtado, não pode no ponto de ônibus ficar ali mexendo no seu celular enquanto aguarda o seu ônibus chegar, porque passa ali duas pessoas numa moto e cometem um assalto. Enfim, é um descolamento muito grande da realidade. Existe uma necessidade de que essas ações sejam apreciadas conforme o Brasil que nós temos, infelizmente, e não conforme o Brasil que nós queremos ter. Assim, quem sabe um dia nós tenhamos o Brasil que nós queremos ter, né? Um país mais seguro, um país que de fato nós possamos aí analisar as questões que são colocadas em jogo quando esse tipo de ação é apreciada no Supremo Tribunal Federal. Priscila, explica. Por que a gente tem proibição das polícias fazerem as suas operações? Sim, inclusive a DPF, né, que fala das favelas, eles pediram para poder analisar a diminuição da letalidade, né, da incursão policial, Koba. E aí eu preciso dizer que em um certo
certo ponto, eu até concordo. Por quê? Discordando aqui do meu amigo Diego, né, não em tudo, mas num ponto, que é essa incursão e que foi feita até uma nulidade, ou seja, eles anularam uma inserção, né, uma incursão policial, porque tinha um mandado de prisão, não sei se vocês acompanharam isso, tinha um mandado de prisão para que eles adentrassem em uma determinada casa. Mas só que quando a gente fala de mandado de busca e apreensão, eu tenho que detalhar, segundo o STF, qual é a casa que eu vou fazer essa busca. Por quê? Porque para ele não sair entrando em todas as casas, já que o domicílio é inviolável. A Constituição preserva o nosso domicílio. E aí, em uma dessas incursões, eles não tinham o número, né, da casa, enfim, do barraco, não sei que termo que a gente utilizaria ali, mas uma casa. E eles saíram entrando em várias casas até que acharam várias coisas que a gente chama serendipidade. O que é isso? Encontro fortuito de provas. E foram pegando todas as pessoas que eles foram entrando na casa. E aí chegaram, então, na casa que eles queriam. Então, só para deixar registrado que esse é um dos erros que pode acontecer. Não estou dizendo, eu sou a favor, sim, da gente pegar no calcanhar de Aquiles do crime organizado. Eles estão estruturados. Mas o Estado também, né, a gente tem um problema muito complicado. Porque a gente precisa da polícia. A polícia é necessária para a gente ter, né, nessa busca da segurança pública, esse auxílio para diminuir a criminalidade, mas também não pode, a contrário senso, ela sair fazendo a qualquer modo. E me parece que um dos pontos é esse, que se fique registrado, então, como que vai ser feita essa incursão para não violar outros direitos que, por exemplo, a gente pode ter pessoas que são inocentes, como o Diogo falou aqui há pouco. Por causa, né, Diogo? Então a gente vai ter gente que é criminoso, mas também a gente tem, de outro lado, pessoas que moram em comunidades e que não são criminosas. Então, nesse ponto, é uma das situações trazidas aí para julgamento pelo STF. Claro que a gente tem tantos outros, né? E nesse ponto eu acabo discordando. Mas daí, Diogo, no meu ponto de vista, Pri, a ação que é ilegal, que seja declarada ilegal, e o policial que seja punido, responda ao processo disciplinar, se for o caso, seja demitido, porque é um abuso de autoridade você entrar numa casa que não tem um mandado de prisão, a casa é inviolável, seja uma mansão, seja uma moradia mais simples, não é? Seja até um barraco, de fato, é inviolável, é direito de todos os cidadãos. Mas daí proibir todas, não pode mais nenhuma agora. Sabe-se que ali naquela região tem o crime organizado dominando, mas não pode porque em alguma ocasião, alguns policiais cometeram ilegalidades. E aí? Concordo plenamente com a sua fala, Kobayashi. Policiais cometeram erros graves. Policiais têm que ser punidos. E não a polícia como um todo, ou mais, acabam sendo as polícias, porque isso acaba se estendendo para outras polícias do Brasil. Agora, tem outro ponto que me incomoda aí. Muita gente fala que tem atribuição demais no Supremo Tribunal Federal, o Acácio acabou de dizer, e eu concordo. E os congressistas falam muito isso também. Mas por que eles se deram a prerrogativa de que qualquer partido que tenha um único representante, seja um deputado ou um senador, passa a ter o direito de entrar com uma ação, essa tal ADPF, diretamente no Supremo Tribunal Federal? Partidos que não tenham nenhum representante ou demais entidades, tirando o OAB e mais uma ou outra, também não podem. Por que essa diferenciação? Por que essa criação de castas? Por que partidos que têm um representante podem, que não tem nenhum não podem? Por que nós, como pessoas normais, não podemos? Não seria mais lógico acabar com isso, que a gente vê tanta gente reclamando de um partido perder uma votação, corre no Supremo para reclamar, pedir uma liminar e atrasar as coisas? Por que eles não olham para o próprio umbigo e não começam a tirar também poder de si próprios? E aí, Acácio Miranda? Eu concordo com o Diogo, eu acho que o Supremo, de fato, no Brasil, ele é sobrecarregado. Eu acho que essas atribuições não deveriam estar lá, mas não cabe ao Supremo, seja a discussão do artigo 109, que o Diogo citou aqui, os legitimados a proporem ações constitucionais perante o Supremo. Essa discussão sobre quem seja legitimado e sobre competência do Supremo, ela cabe ao Congresso e não cabe ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, acho muito pouco provável que os próprios congressistas tirem de si mesmos uma atribuição, porque para além dos partidos políticos que têm legitimidade, há também a própria mesa do Congresso e discussões no Congresso, a gente sempre sabe como elas começam. A gente não sabe como elas terminam. Então, vai que pinta uma PEC, uma proposta inserindo os partidos que não têm representação, eu acho que a gente sabe como ela começaria, a gente não sabe como ela
terminaria. E os congressistas têm essa preocupação. E, em segundo lugar, neste ponto, Diogo, eu acho que a Constituição está correta. Se o partido é incapaz de eleger um representante, que legitimidade ele tem para discutir a própria Constituição? Mas aí a gente vai para muito além, porque aí a gente teria que discutir, inclusive, o nosso sistema partidário. A gente tem 30 partidos no Brasil e a gente tem, destes 30, inúmeros que não cumprem sequer o seu viés ideológico, quiçá o seu viés de representatividade e o seu viés político. E aí a nossa discussão vai afundando para muito além do objeto do bate-papo aqui. Jogo rápido para vocês aqui. O STF deve manter a decisão como está ou deve liberar as operações policiais? Começa, Cássio. Eu acho que deve liberar as operações policiais. Eu concordo com a Pri que tem uma dificuldade metodológica aí, mas tem que liberar. E você, Diogo? Punir policiais que estão errados e liberar as operações policiais, sem dúvida alguma. Priscila. Liberar as operações dentro das garantias constitucionais. E você, Diogo? Nem deveria ter proibido, tem que liberar as operações. Muito bem, essa é a aposta do time do Tá Na Roda, a gente vai acompanhar, hein? Mas tem uma outra discussão também. Desculpem. No dia 13, os ministros devem retomar o julgamento da validade da revista íntima de visitantes de presídios. O caso foi retomado no plenário virtual em outubro, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, o que fez com que o tema fosse enviado para o plenário físico. Durante as análises na discussão virtual, a maioria dos magistrados havia votado para impedir o procedimento de exposição e inspeção das partes íntimas das pessoas que vão visitar os detentos nas unidades e para anular o uso de provas que forem obtidas desta forma. Vamos começar com o Diego Tavares. Como um absurdo, um completo absurdo. É claro que isso poderia ser mitigado com a instalação de equipamentos de ponta, tal como nós temos nos aeroportos, nos presídios. Existem detectores que a pessoa não precisa tirar uma peça de roupa para que a pessoa que está operando a máquina consiga saber exatamente aquilo que ela está portando, aquilo que ela está carregando, mas não é o caso. O que a gente vê são presídios sucateados com aquilo que tem de pior em relação a todos os setores aí que compõem uma instituição prisional. Mas eu acho que isso não justifica a gente abrir essa grande porta para que os presídios recebam ainda mais drogas, ainda mais celulares por parte de outras pessoas que vão visitar o seu ente querido, o seu amigo que está ali cumprindo uma pena. Manda muito mal o Supremo Tribunal Federal ao tentar proibir esse tipo de expediente. Sem dúvida isso vai fomentar com que mais irregularidades, com que mais crimes ocorram e criando assim uma situação de maior insegurança para a nossa sociedade de modo geral. Você acha que deve manter a revista íntima? Eu acho que deve ser mantida a revista íntima ou que seja determinado que o poder público instale nos presídios equipamentos de ponta que dispensem esse tipo de expediente. O que a gente não pode permitir é que pessoas ingressem dentro das penitenciárias com drogas e com celulares para facilitar a vida do crime organizado. A questão é que com revista íntima há celulares nas cadeias, nas prisões, há drogas, há inclusive armas, né? Objetos contundentes e que são utilizados ali para crimes dentro das prisões. Imagine se tirar, talvez isso piore, né? A gente já discutiu isso aqui o outro dia, acho que o Cássio estava também, Diogo, Priscila. Importante fazer a distinção, né? Nós não estamos falando da visita íntima, nós estamos falando da revista íntima. Então, a mãe de um preso, quando vai visitá-lo na prisão, deve se submeter a uma revista que é tida por muitos como uma revista vexatória, como eu também acho que é. Tem que tirar a roupa, imagine só, uma senhora, tirar as suas roupas íntimas, agachar em cima de um espelho, se colocar nessa condição para outras pessoas verem, geralmente mulher com mulher, mas ainda assim é muito constrangedor. E a Cássio, pessoa que não tem nenhuma passagem pela polícia, pessoa que não tem um boletim de ocorrência, pessoa que é só parente de alguém que está respondendo a algo na justiça. Isso feriria, de alguma maneira, não só dignidade, presunção de inocência, presunção de boa-fé. E aí, Cássio Miranda? Esse é o típico caso onde o poder público transfere ao destinatário as consequências da sua incapacidade, da incapacidade do poder público. Porque tivesse o poder público a capacidade de inserir nesses estabelecimentos equipamentos tecnológicos, e estes equipamentos tecnológicos já existem, porque nós utilizamos esses equipamentos nos aeroportos, por exemplo, nós não estaríamos discutindo isso perante o Supremo Tribunal Federal. A bem da verdade, o que o Supremo faz com essa ação é pressionar os estados para que os estados façam a aquisição
destes equipamentos. Na semana retrasada, salvo engano, quando nós já discutimos isso aqui, eu recebi uns 2, 3 directs de pessoas que nos acompanham e trabalham em estabelecimentos prisionais, e eles disseram o seguinte: primeiro, no estado de São Paulo, na grande maioria dos estabelecimentos já há estes equipamentos. E nos presídios federais, em todos eles, já há estes equipamentos. Então há essa necessidade em outros estados da federação para que aí sim acabe a revista vexatória. Alguns disseram também, olha, mas nos aeroportos algumas pessoas são selecionadas aleatoriamente para que elas sejam revistadas pessoalmente. É importante que se frise. Esse não é uma revista aleatória. De alguma forma, aqueles equipamentos indicaram alguma anormalidade e aquela pessoa passa a ser revistada. Nada impede que sejam feitas revistas pessoais nos estabelecimentos prisionais, mas não de forma vexatória, com a utilização de outros equipamentos. E você, Diogo da Luz? Gente, eu acho que está tudo errado nessa história. O que está errado? Explica. Primeiro, você bem disse, estão prevenindo a entrada de objetos que não poderiam estar nas prisões? Estão proibindo a entrada de celulares, e seja o que for, estão proibindo o uso de celulares lá dentro? Não. Portanto, essa revista vexatória não é o que está resolvendo um problema que existe em quase todas as prisões do Brasil, algumas não melhores no estado de São Paulo e federais, como disse o Acácio. Então, por que fazer uma revista vexatória quando você tem um sistema de detecção que não é caro, custa barato perto do custo de uma prisão? Dá para ter tranquilamente isso e acabar com isso. E, principalmente, alguém já ouviu falar de pessoas que foram pegas na revista e punidas exemplarmente? Qual é a pena? Qual é o crime? É comum isso? É comum? Sim, é comum. Isso não é divulgado, porque essa é a maneira de fazer as pessoas não tentarem mais esse caminho, ué. Você quer falar, Pri, rapidamente? Sim, só para deixar claro aqui que quanto ao que o Acácio acabou de falar, dos scanners, né, que a gente tem, no próprio voto do ministro Gilmar Mendes, ele dá um prazo de 2 anos para que os estabelecimentos prisionais se adequem, né? Porque de fato a gente tem um princípio, Koba, que é o artigo, tá lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então não é porque eu não consigo brecar com que o crime organizado, com que as mulheres entrem com a droga, que eu vou violar a dignidade dessas pessoas. E ninguém aqui é favorável ao crime. Deixa eu deixar registrado aqui, porque ninguém aqui é favorável ao crime, mas não vale tudo. Nós temos garantias constitucionais e isso não pode ser um ônus para essas pessoas que vão lá visitar. Mas, Priscila, eu pergunto rapidamente, qual foi a punição aplicada às pessoas que... Não é possível, pessoas que foram pegas... Vou te dar um exemplo no CDP, vou te dar um, tá? Porque tem vários. Vou te dar um exemplo no CDP de Guarulhos, uma pessoa da qual, inclusive, eu até defendi, ela foi colocada aí como traficante eventual, mas ela foi presa, ela estava levando várias substâncias na genitália, agachou, a substância caiu, ela foi presa em flagrante. Como ela tinha uma menina com 2 anos e ela estava grávida, ela recebeu a prisão domiciliar, pena de 1 ano e 8 meses, né, que é a pena para o traficante eventual, lá no artigo 33, parágrafo 4º. Foi punida, nunca mais voltou, e aí ok, mas falar que não tem a punição, aí a gente também não pode falar. Existe a punição, só que para isso existem outros problemas. Como que essa droga entra? Como que deixa entrar? Por que ela foi pega e outros não são pegos? Aí a discussão se alonga, né? Esse é o ponto. Me parece 1 ano e 8 meses pouco, me parece que poucos que são pegos realmente pagam. Porque, infelizmente, a gente não pode acreditar a presença de celulares e drogas nos presídios unicamente às mulheres que vão fazer visitas. Existem, inclusive, agentes penitenciários envolvidos. E, infelizmente, a gente tem que admitir isso. Parte do Estado está cooptado pelo crime organizado e também ajuda nesse transporte de celulares e drogas para dentro dos presídios. Nós vamos continuar discutindo todos esses detalhes que agora estão na pauta do STF, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta. Um entrevistado e diferentes pontos de vista. E nesta semana, no Direto ao Ponto, vamos receber Gilberto Kassab, o secretário de Governo do Estado de São Paulo. Direto ao Ponto, amanhã, às 9h30 da noite, na Jovem Pan News. Chegou o BYD Shark.
A primeira caminhonete super híbrida do Brasil. É muito mais potência, sustentabilidade, eficiência e tecnologia. BYD Shark. Potente como agro. Jovem Pan News. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso, Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! (16h35), nós estamos de volta no Tá na Roda desse domingo. E olha só quem está com a gente já no Tá na Roda desse domingão, Guilherme Mendes, chegando para nos fazer companhia até o final deste programa. Boa tarde, bem-vindo, Gui. Boa tarde, Kobayashi, boa tarde, amigos de casa. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar. Eu quero saber a sua opinião. A revista íntima, chamada Revista Vexatória, na pauta do STF. Qual é a sua opinião? Eu estava aqui acompanhando o debate de vocês e eu concordo 100% com o que a doutora Priscila disse. É necessário sim combater o crime, né, o eventual fornecimento de equipamentos proibidos para o crime, mas, em primeiro lugar, respeitar a dignidade da pessoa humana. Não são pessoas que vão ali, mães, filhas, visitar os seus pais, os seus parentes, que têm que passar diariamente, né, toda vez que vão fazer uma visita, uma vez por semana, por esse tipo de humilhação. Sou favorável, sim, à revista íntima, mas com tecnologia, que é isso que vai garantir que as pessoas, de fato, consigam exercer o seu direito de visita e, ao mesmo tempo, não colocar o sistema prisional ainda em mais vulnerabilidade do que ele já tem hoje, né? Tem um detalhe aí, para a gente fechar esse assunto. O negócio já estava sendo julgado no plenário virtual. Já havia ali algumas decisões em determinado sentido quando houve um destaque pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Michel Temer. Então, que foi promotor de justiça, né? Foi do Ministério Público. Tem uma tendência, meu querido Acácio Miranda, por seu histórico, de ser um pouco mais rigoroso. Ou seja, você acha que o fato dele levar para o plenário, para o debate público, à luz da TV Justiça, das pessoas que acompanham o julgamento, dos debates, você acha que a tendência é que ele divirja e que ele mantenha a visita íntima? Eu confesso que não acho. Eu acho que há uma tendência no Supremo Tribunal Federal por uma decisão no sentido da inconstitucionalidade, porém com a modulação dos efeitos da decisão, da revista íntima e não da visita íntima. Revista, isso mesmo. Então eles farão a modulação no sentido do voto do ministro Gilmar Mendes. Olha, vocês têm 2 anos, todos os estados da federação, para estruturarem a tecnologia através do scanner para que essas revistas não sejam feitas. Então, acho que essa é uma tendência e acho que o Supremo Tribunal Federal acabou tirando do plenário virtual exatamente para que seja dada essa modulação publicamente. Fala, Pri. Só para falar que o ministro Alexandre, né, de Moraes, ele disse que nem toda revista é vexatória, né? E que há uma questão supletiva ou subsidiária, o que deveria, então, continuar tendo a revista, mas que cada caso deva ser levado em consideração, mais ou menos nos moldes do que acontece lá no aeroporto, né? Buscando aí pessoas. E quem acompanhou o voto, Koba, foi o ministro Dias Toffoli, o ministro Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Eles acompanharam o voto divergente. Então, eu acho que tem acirrado. Ainda tem bastante discussão com relação a essa pauta.
pauta. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando. Você pediu, Gui? Rapidinho. Eu queria só comentar isso, para aqueles que muitas vezes criticam a atuação do Supremo Tribunal Federal. Esse é o típico assunto que nem deveria, né, chegar à Suprema Corte. Mas dada a inoperância do governo federal, dos governos estaduais, enfim, dos gestores das unidades prisionais, é necessário se recorrer ao Supremo para se garantir o mínimo, que é a dignidade quando se fazer uma visita de um parente. Então, o Supremo vai meter o dedo, vai colocar prazo, muito provavelmente, dada a inoperância dos gestores estaduais e federais, não é?